Graça e paz, irmãos. Fiz uma pergunta no Stories aqui do nosso Instagram e agora eu vou responder. Mas antes vou repetir a pergunta caso você não tenha visto. São duas perguntas. A primeira é: a Bíblia contém mistérios? Sim ou não? Segunda pergunta: a Bíblia é misteriosa? Sim ou não? Respondendo à primeira pergunta, contém mistérios na Bíblia? Sim, contém mistérios. O problema é que o conceito de mistério para muitas pessoas é algo místico, confuso, que não dá para perceber, para entender absolutamente nada. É algo totalmente sombrio e escuro. Não é esse o sentido de mistério que eu quero dizer e que a Bíblia se refere. O que seria mistério na Bíblia, então? Por exemplo, criação, trindade, a encarnação de Jesus. Por que isso são mistérios? Porque nós cremos absolutamente na criação, nós cremos absolutamente na trindade, nós cremos absolutamente na encarnação de Jesus, que ele é Deus e veio a esse mundo, mas nós não conseguimos explicar exatamente como isso acontece. Como que Deus apenas falou e tudo aconteceu? Como explicar a trindade? Nós cremos nela, a Bíblia diz sobre isso, não a expressão trindade, mas ela fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Leia, por exemplo, o capítulo 1 de Efésios, só para citar um texto. Como explicar a encarnação de Jesus, que o Deus se fez homem e habitou entre nós? Claro que nós cremos pela graça, unicamente pela graça de Deus. Se você é cristão, assim como eu, você também crê nisso. Mas é um mistério saber como que isso funciona perfeitamente, como que lá no fundo isso aconteceu. Como que realmente acontecem essas coisas. Isso é que é o mistério. Nós cremos até onde a palavra de Deus se revela, mas nós não podemos ir além, querer explicar a trindade, querer explicar exatamente a encarnação de Jesus. Nós cremos nisso totalmente pela graça, mas foge à nossa compreensão. É nesse sentido que a palavra de Deus contém mistérios. Nós conhecemos e cremos até onde a Bíblia revelou, e temos que conhecer pela graça de Deus até onde ela revela. Mas mais do que isso, nós não conseguimos explicar. Respondida a primeira pergunta, vamos à segunda. A Bíblia é misteriosa? Não, a Bíblia não é misteriosa, porque Deus se revelou Cristo através das Escrituras. A Bíblia seria misteriosa se nós não compreendêssemos nada dela, se ela fosse um livro totalmente místico, confuso, incompreensível. Para a mente natural do homem, ela é. Para o homem não regenerado, ela não é compreensível. A Bíblia mesmo diz que as coisas de Deus para o homem natural são loucura. Mas para aqueles que foram alcançados pela graça, para os regenerados, para aqueles que têm o Espírito Santo, a Bíblia não é um mistério. Deus se revelou e pelo Espírito Santo nós conseguimos compreender até onde Deus permite ser compreendido, até onde Ele permite nós o conhecermos pelo poder do Espírito Santo. Então nós conhecemos Jesus somente e exclusivamente pela palavra de Deus, pela Bíblia. Então a Bíblia para o cristão não é um livro misterioso. O Espírito Santo nos dá compreensão, ele tira as escamas dos nossos olhos e nos dá compreensão para vermos Jesus Cristo, sua obra, sua pessoa, sua divindade, o nosso pecado, a cruz e todos os atributos de Deus e toda a vida de Jesus, toda a morte dele substitutiva por nós, toda a nossa miséria e toda a nossa redenção que é em Cristo. Então, essa é a explicação. A Bíblia contém mistérios? No sentido que eu expliquei, sim. A Bíblia é misteriosa? Não é misteriosa, porque Deus, pela graça dele exclusiva, se revelou a nós. Espero ter te ajudado. Se foi útil para você, compartilhe esse texto, compartilhe essa meditação bíblica com alguém, marque alguém nos comentários, para que a verdade de Deus seja conhecida diante das pessoas.